Seguinte, Curitiba recebeu hoje um encontro importantíssimo aí da área da construção, que envolveu inclusive a presença dos 3 governadores do sul do país. E é claro, o Jovem Pan News aproveitou a oportunidade para conversar exclusivamente com um deles. A jornalista Manuela Niklevics, aqui da Pan News, ouviu e entrevistou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD. Claro que ele falou sobre política, Brasil e muito mais. E a gente acompanha essa conversa a partir de agora. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É isso, já estamos aqui com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para conversar com a gente de forma exclusiva na Jovem Pan News do Paraná. Governador, primeiro, bem-vindo e obrigada pela atenção aqui com a nossa audiência. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Manuela, e a todos que nos acompanham. Governador, vamos começar falando desse evento que você está participando aqui em Curitiba, que vai reunir os governadores do Sul. E o painel de vocês tem justamente esse título, Por que investir no Sul? E eu queria entender por quê, né? Por que os estados do Sul têm tido esse protagonismo no âmbito nacional? Qual que é a tarefa de casa que tem sido feita aqui, isso nos 3 estados, e que serve de exemplo para outras localidades? Acho que a região sul do país, né, embora nós sejamos a região que em número de estados é menor, né, porque outras regiões têm 7, 9, 4 ou 5 estados em cada região, aqui nós somos 3 estados na região sul do Brasil, mas com estados muito dinâmicos, com a economia bastante vibrante, desde a economia do setor primário, do agronegócio, que sustenta boa parte da nossa geração de riquezas, mas com uma indústria muito diversificada também e cada vez mais destacados também no setor de serviços, especialmente de inovação e tecnologia. Naturalmente é uma oportunidade para falarmos da região e cada governador também posicionar o seu estado, né, diante desse público do setor da construção civil, para mostrar o que está sendo feito. No meu caso, mostrar no Rio Grande do Sul, talvez entre os 3 estados, um que tenha tido um desafio adicional, ou pelo menos 2 desafios adicionais. O primeiro, de quando eu assumi o governo, da crise fiscal. O estado estava num desafio de um governo de uma máquina pública talvez mais antiga do que dos outros 2 estados, de Santa Catarina e do Paraná, consequentemente com mais desafios de previdência, de dívidas que se acumulavam, e nós enfrentamos isso com um grande programa de reformas estruturantes, privatizações que organizaram as contas do Estado, e depois o desafio das enchentes recentes, né, no Estado, que, se por um lado é um desafio que impôs uma dor enorme para os gaúchos e teve solidariedade de todo o Brasil, inclusive do Paraná, e é sempre tempo da gente agradecer a todos que nos ajudaram no Rio Grande. De outro lado, hoje é, do ponto de vista de investimentos, uma oportunidade, né? A gente tem uma oportunidade de construir, reconstruir e fazer melhor, na verdade, essas construções. Então, muitos investimentos estão acontecendo no Estado em função justamente da construção civil, seja nas estradas, seja nos prédios públicos, seja nas moradias, novos bairros que estão sendo feitos em cidades, na resiliência, o sistema de resiliência, de proteção contra as cheias. Tudo isso também movimenta a nossa economia no setor da construção civil do Rio Grande do Sul, um Estado que se organizou suas contas, enfrentou os problemas crônicos que tinha e está fazendo o enfrentamento também desses desafios climáticos que nós tivemos mais recentes. Governador, e aproveitando, acho que esses 2 pontos que você falou, a dívida, que é algo que chama atenção, porque é uma dívida significativa que o Rio Grande do Sul tem com a União, e a questão das enchentes. Como que está economicamente o Estado nesse momento por conta desses 2 pontos, né? No tema da dívida, né, acho que cabe destacar assim, que as maiores economias do país, o Rio Grande do Sul reveza com o Paraná hoje sobre a 4ª ou 5ª economia, tem uma boa rixa. É uma boa rixa, na verdade, né? Um desafio saudável, vamos dizer assim. Na verdade, o Rio Grande do Sul tem um desafio adicional da questão demográfica, mas acho que é importante lembrar o seguinte, que aqueles estados que, eu vou inserir aqui o Rio Grande do Sul como 4ª, porque durante a maior parte do tempo foi a 4ª, recentemente as nossas estiagens fizeram com que o Paraná ultrapassasse o Rio Grande do Sul, mas as principais economias do Brasil têm essa dívida, não é o Rio Grande do Sul sozinho, né? Então São Paulo, que é a maior economia, tem uma dívida de quase 300 bilhões de reais de estoque com a União. O Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul respondem a esses 4 estados que lideraram durante a maior parte do tempo a economia nacional, respondem por 70% da dívida com a União. Ou seja, o processo de endividamento que esses estados tiveram foi aquele que ajudou a financiar muito da infraestrutura que foi feita para viabilizar o crescimento econômico deles e do país. E hoje tem esse desafio da relação da dívida com a União. No caso do Rio Grande do Sul, um estoque de dívida de 100 bilhões de reais.
Quando assumiu o governo, essa dívida estava suspensa por força de uma liminar. Nós entramos no regime de recuperação fiscal, fizemos a lição de casa, como eu disse, né? Privatizamos, fomos assim, líder em privatizações do Brasil. Privatizamos a companhia de saneamento, a companhia de energia, a companhia de distribuição, de geração e de transmissão de energia. A companhia de gás do Estado também foi privatizada. E fizemos um programa de reforma muito profunda para dentro da máquina, não apenas na Previdência, mas uma reforma administrativa, revendo benefícios e vantagens dos servidores públicos que acabavam gerando um sobrepeso na nossa despesa com a folha de pagamento. Só para ter uma ideia, Manuela, a gente reduziu a despesa com a folha sobre a receita corrente do Estado de cerca de 80% para 60%. Então, foi um programa duro, difícil, mas necessário para ajustar as contas. E isso fez o Estado retomar a capacidade de investimentos. Quando a gente se depara com essa crise mais recente das enchentes, como eu disse, se por um lado não dá para ninguém comemorar, celebrar o que aconteceu, foi muito difícil, e até hoje ainda é difícil para os gaúchos, né? Estamos num processo de retomada, de recuperação, mas, por outro lado, essa crise das enchentes encontrou um Estado com capacidade de resposta, porque a gente retomou essa capacidade de investimentos, a máquina pública foi voltando a ter capacidade de operação, que se reflete em todos os setores, para dar um que talvez, né, seja menos destacado, porque não é a construção, obra concreta, é segurança pública, mas que é crítica na vida de uma sociedade. O Estado do Rio Grande do Sul viveu o ano de 2024, o ano mais seguro da sua história, porque ao ajustarmos as contas, a gente parou de perder efetivo policial, começamos a repor o efetivo policial e tivemos uma estratégia de investimentos também na segurança, em tecnologia, armamentos, viaturas, efetivo, que nos fez reduzir mais de 50% homicídios, mais de 70% redução de roubos a pedestres, mais de 80%, quase 90% de redução de roubos de veículos nesses últimos 6 anos e meio no Estado. Então, a gente vive um momento bem melhor, embora ainda tenhamos desafios como o país também tem os seus. Governador, falamos dessa boa rixa com o Paraná, e aí eu queria entender, né? Nós ultrapassamos agora, hoje o Paraná é a 4ª maior economia do país, o Rio Grande do Sul a 5ª. Quero entender como é que é essa relação com o governador Ratinho Júnior e com o governo aqui do Paraná, até porque agora existe o COSUD, que é a União dos Governadores do Sul e do Sudeste, mas como que é essa articulação mais específica entre os dois governadores do Paraná e do Rio Grande do Sul, até em articulações lá em Brasília? Sabe, Manuel, que aconteceu, se não me engano foi em 2020 ou 21, o Paraná passou o Rio Grande do Sul, e aí o governador Ratinho fez um vídeo celebrando isso, e aí no ano seguinte o Rio Grande do Sul passou o Paraná de volta, e aí eu fiz um vídeo e liguei pro Ratinho, né, e disse assim, Ratinho, estou fazendo um vídeo que vai sair aí nas redes, brincando novamente, já que tu brincou que passou o Rio Grande do Sul, agora vou ter que fazer um vídeo também mostrando que o Rio Grande do Sul passou o Paraná de novo, aí o Paraná voltou a passar o Rio Grande do Sul. Na verdade fica nessa oscilação até em função dos resultados, que tem sido um outro desafio para o Rio Grande do Sul, que é a questão das estiagens, né? A gente perdeu boa parte da nossa safra de produção de grãos, de soja e de milho em função, a gente teve as enchentes, mas a gente também teve estiagens secas, né? Nesses últimos 6 anos foram pelo menos 4 estiagens muito severas no Rio Grande do Sul que nos geraram dificuldades em produtividade. Mas, eu falei até para o Ratinho, não te preocupa que o Paraná vai acabar passando no Rio Grande do Sul, até futuramente, porque tem uma questão demográfica, que é um desafio do Rio Grande do Sul. É o primeiro estado a reduzir a população, porque nós já perdemos o bônus demográfico. Na verdade, está acontecendo no Rio Grande do Sul, aquilo que vai acontecer com o Brasil ali nas próximas décadas, né? A gente antecipa esse processo. A taxa de natalidade menor, longevidade maior, você tem perda do bônus demográfico, que é a perda daquela população na faixa economicamente ativa, né? E idade ativa para produzir. E aí isso também gera impactos econômicos. Então é o desafio do Rio Grande do Sul, e por isso que a gente tem feito um investimento bastante forte em inovação, tecnologia, em melhoria de ambientes, ecossistemas de inovação, para consolidar essa posição que atrai especialmente o público jovem. O Rio Grande do Sul hoje é líder nacional em inovação. Isso é o ranking da competitividade dos estados, que diz, porque nós temos ecossistemas, universidades, parques tecnológicos que estão entre os melhores do Brasil e criam um ecossistema propício à inovação no estado de forma destacada. A relação com o governador Ratinho é muito boa, né? Aliás, eu justamente agora migrei para o partido que o Ratinho já estava, que é o PSD, liderado pelo presidente Gilberto Kassab, justamente porque até o pessoal me disse, mas aí entrou para competir com o Ratinho na indicação, a candidatura à presidência. Eu digo, se a minha intenção fosse simplesmente competir com o governador Ratinho, eu tinha ficado em outro partido para competir com ele nas eleições. Quando eu vou para o mesmo partido onde ele está, é justamente no sentido de que a gente possa construir juntos uma solução para o país.
Eu entendo que é o seguinte, no setor privado você pode ter a sua aspiração pessoal, né? Você entra lá como trainee na empresa e quer virar o CEO, né? É legítimo e muitos conseguem trilhar esse caminho para virar com a sua aspiração pessoal. Mas quando a gente está falando da vida pública, né, sobre o país da gente, não é sobre aspiração pessoal, né? É sobre um projeto de nação. Então, por mais que eu tenha uma aspiração pessoal, eu quero ajudar a construir solução. E eu vejo no governador Ratinho um governador dinâmico, que está fazendo um trabalho muito bom aqui no Paraná, e entendo que a gente tem que trabalhar juntos, porque, como ele mesmo fala, é sobre a nossa geração poder assumir o protagonismo no processo político nacional. Ambos hoje são cotados como pré-candidatos à presidência em 2026, então, por parte dessa fala, eu posso entender que Eduardo Leite comporia uma chapa com Ratinho Júnior na liderança pelo PSD hoje? Não seria sobre compor uma chapa, até porque somos dois governadores do mesmo partido, da mesma região do país, né? Talvez isso precisa ter uma diversificação, mas a gente vai construir juntos, eu não tenho dúvida. E não é só pergunta, mas vai ter prévia, vai ter disputa, como teve no PSDB. Eu entendo que isso vai ser compreendido dentro da boa política, do bom diálogo, dentro do partido, entendimento sobre o que nas circunstâncias, no contexto que vai estar, que não está definido ainda. Nós não sabemos, afinal, do lado do atual governo, o candidato será o presidente Lula mesmo, vai para a reeleição, não vai, por mais que diga que vai, ele especula que vai concorrer à reeleição, não sabe muito claro qual é que vai ser o candidato e o perfil, né, não está sacramentado que é o presidente Lula. Do outro lado, tem a questão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, afinal, qual é a postura que ele vai adotar? Vai colocar alguém da família, vai apoiar o Tarcísio, vai abrir o espaço para outro nome? O cenário está muito incerto ainda. Então, ali na frente, que vai se entender melhor, a partir do cenário melhor definido, qual é o perfil que o PSD melhor pode oferecer para, dentro desse contexto, ter uma candidatura. O governador Ratinho é um belo nome, e eu me posiciono também nesse contexto, apresentando o meu nome e toda a experiência que eu tive de Rio Grande do Sul. Como eu disse, a vida impôs a mim gerir crises, e todas as crises que eu gerenciei, eu fiz o Estado sair melhor do que ele entrou. Na crise fiscal, na crise da segurança pública que a gente tinha, na crise da pandemia, ou agora na crise das enxurradas, das enchentes que a gente vivenciou, fui testado na pressão, eu digo, né? E o país, infelizmente, vai ter pela frente um cenário de pressão sobre o próximo presidente, que já está começando a se apresentar agora nessa discussão sobre o desequilíbrio fiscal das contas públicas. E aí, olhando para esse cenário eleitoral do ano que vem, o que se coloca nos bastidores é que temos um grupo de 5 governadores, então, além do Paraná e do Rio Grande do Sul, que já citamos, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, que estariam numa relação para tentar sair desses 5 nomes uma chapa para o ano que vem. Queria entender se isso de fato está acontecendo, essas conversas vêm acontecendo, e se você enxerga isso como uma terceira via ou não, porque aí vou até te falar de um posicionamento pessoal meu, eu enxergo isso como uma candidatura mais à direita. Sim. E não uma terceira via. Não sei se o governador concorda. Eu concordo. Eu acho que nós estamos num campo do centro para a direita, que é onde está o ímpeto reformista do país, né? O presidente Lula representa naturalmente um campo à esquerda, onde se vê pouco apetites de reformas estruturantes, especialmente relacionadas ao custo da própria máquina pública, que está aí quebrando o país. Infelizmente, é isso que a gente está observando. Uma trajetória que começou lá em 2023, no início desse mandato do presidente Lula, em que a mudança do teto de gastos para o arcabouço fiscal já ali sinalizavam, olha, está apostando muito do lado da receita e não está agindo do lado da despesa. Essa conta não vai fechar. E está aí acontecendo. De fato, todo esse esforço de aumento de receitas, aumentando impostos que caem na conta do contribuinte, gerando um desafio para todo mundo, para toda a população, porque não tem nenhum apetite de fazer reforma do lado da despesa. Do nosso lado, vamos dizer, nesses governadores que estão se apresentando, claro, existem nuances, existem visões diferentes também entre nós. Dentro de um próprio partido político haverá diferenças, que dirá entre diversos partidos, perfis diferentes de governadores que nós temos, mas eu acho que há um consenso da necessidade de reformas. E as conversas entre os 5 acontecem nesse sentido? Elas acontecem menos nessa questão de conversar para definir eleitoralmente nesse momento, mas eu acho que há, nas conversas que temos,
uma percepção comum sobre essas necessidades de reformas, de melhoria de ambiente de negócios. Agora, há também diferenças, né, que eu acho que precisam ser pontuadas. Por exemplo, entre estes governadores, eu fui o único que não aderiu ao ex-presidente Bolsonaro. Também não apoiei o Lula, é importante dizer. Não apoiei o Lula e não apoiei o Bolsonaro, porque eu entendo que são dois líderes que não representam o que eu penso para o futuro do país. Essa disputa entre os dois, de um lado você vê no mínimo um desprezo pelas instituições pelo lado do ex-presidente Bolsonaro. Não tem como dizer que não haja isso. Estão aí todo esse julgamento que envolve a suposta tentativa de um golpe, análises diferentes sobre foi uma tentativa de golpe ou não foi, enfim, mas uma coisa é certa ali. Havia um ataque às instituições, o ataque às urnas eletrônicas, o ataque ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, a ministros do Supremo, acaba sendo uma tentativa de diminuir as instituições e gerar um ambiente arriscado para a democracia brasileira. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho nenhuma condição de apoiar isso. De outro lado, no presidente Lula, vejo uma agenda velha, né, que aposta no aumento do gasto público, que quebra o país, já quebrou lá em 2014, 15, 16, ali o país entrou na mais profunda recessão econômica da sua história e está aí quebrando o país novamente, não imediatamente, porque isso não é percebido, mas é importante lembrar, né, que vai ter contestação aqui dos partidos de esquerda, dizendo, como assim quebrando o país que está com crescimento econômico, com emprego, enfim, sim, mas em 2014 também estava vivendo, estava contratada a crise, e veio. 2015 e 2016 foram os piores anos de crescimento econômico do país, de recessão econômica naquele caso, naquele contexto. Então eu não me vejo representado por esses dois líderes e acho que a gente tem que criar uma alternativa. E isso talvez é o que me diferencie em relação a esses governadores que acabaram, né, aderindo, e respeito o movimento que eles fizeram lá, porque entenderam que entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro talvez fosse mais aderente às suas ideias, mas eu não conseguia simplesmente aderir a qualquer um deles ali, porque nenhum deles representa a minha forma de pensar. Governadores, justamente por conta desse posicionamento, há uma cobrança de um eleitorado mais à direita, justamente sobre o seu nome, dentro desses 5 governadores, de ser aquele que é colocado mais ao centro e por isso teria uma resistência a um eleitorado mais à direita. Você entende isso como uma crítica? Acha que isso pode ser até uma dificuldade para uma viabilidade de uma candidatura à presidência no ano que vem? Como é que você enxerga essa crítica que vem desse eleitorado mais à direita? É interessante que, né, como é que são as coisas das narrativas todas. O que esse eleitor da direita quer? Ele precisa entender o que ele deseja efetivamente, né? Se é só destruir o PT, realmente não é. A minha meta como governador, como homem público, não é destruir um partido político ou um campo oposto ao meu. A minha meta é resolver os problemas. A minha meta é enfrentar os problemas que o país tem. E eu acho que os problemas que o país tem são de excesso de gastos, de máquina pública pesada, e se olhar para isso, que é uma agenda que deveria estar à direita, né, vão ver no meu governo, no Rio Grande do Sul, o exemplo extremamente aderente a essa visão, que é redução do custo da máquina pública, privatizações, reformas estruturantes que trouxeram o Estado para o tamanho que cabe no bolso do contribuinte. O Rio Grande do Sul tem as menores alíquotas de impostos do Brasil. A menor alíquota de ICMS do Brasil é a do Rio Grande do Sul, ao lado de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. São os estados que praticam 17% de alíquota de ICMS. Então, a menor alíquota de ICMS, assim como vemos redução de impostos em várias outras áreas, e trouxemos o setor privado para fazer investimentos. Essa é uma agenda da direita, não é? Então, uma outra agenda da direita é a segurança pública. Firmeza contra o crime. Agora, firmeza contra o crime não é tiro, porrada e bomba e fazer discurso incisivo de bandido bom é bandido morto, enquanto o crime organizado está lá ainda se estruturando. Enfrentamento dos problemas de criminalidade é agir com firmeza, como nós temos agido no Rio Grande do Sul, aumentando o efetivo policial, fazendo essa luta contra o crime e reduzindo os indicadores criminais, como nós reduzimos quase 90% de redução de roubos de veículos. Ou, por exemplo, ocorrências bancárias de roubos a banco. No último ano, antes do meu governo, né, do governo anterior ao meu, foram mais de 80 roubos a bancos no Rio Grande do Sul. No ano passado foram 2.
né, que nós tivemos episódios de ocorrências bancárias. Então, ação firme contra o crime, mas sem ser esse estardalhaço e essa fala, discurso para falar e render like nas redes sociais. É trabalho para ter resultado. Agora, de outro lado, você não pode desprezar que uma agenda que foi apropriada pela esquerda, que é o cuidado social, que é a atenção com as pessoas que mais precisam, não pode ser desprezada, tem que ser atendida. E nós temos no nosso governo os programas mais robustos na área social que o Rio Grande do Sul já teve. É o único estado que faz devolução de imposto para baixa renda. Tem um cartão na mão de 600 mil famílias no Rio Grande do Sul, que é o cartão do cidadão, onde a gente devolve para aquela família o ICMS que elas pagam. Isso significa botar mais poder de compra. Foi mais de R$1 bilhão devolvidos em ICMS para a população no Rio Grande do Sul, porque isso se transforma em consumo. Esse cidadão de baixa renda não tem capacidade de poupança. Ele vai fazer o que com esse cartão? Vai comprar, vai no mercadinho, vai na farmácia, vai onde for para poder atender às suas necessidades. E isso ajuda a vida dele, melhora a vida dele. A gente tem um programa de apoio a jovens de baixa renda que estão no ensino médio para não deixarem a escola muito antes do pé de meia, que é o programa federal. Nós criamos o Todo Jovem na Escola, que é um programa de apoio a essas famílias de baixa renda. Então o ponto aqui qual é a oposição que tem entre ser firme com o crime e ser sensível socialmente? Qual é o desafio que tem entre ser forte para equilibrar as contas públicas, reformando a máquina pública e ter um Estado presente onde ele deve estar? Não tem oposição nenhuma. Não tem que fazer essa decisão, ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. Tem que ser as duas. Um Estado forte, saudável, para poder atender quem mais precisa. Um Estado que seja firme contra o crime, mas saiba que tenha que ter sensibilidade com as pessoas mais carentes. Esse é o ponto. Então, para quem não quer entender isso, não tem como fazer explicar. Mas para todos aqueles que, assim como eu, buscam um caminho de bom senso, de equilíbrio, de enfrentamento aos problemas e não de enfrentamento às pessoas, eu quero poder apresentar essa alternativa. E para quem quer tanto colocar os personagens em algum lugar do espectro, o senhor se enxerga em algum dos dois lados ou se enxerga como de centro mesmo? Eu diria o seguinte, eu sou liberal. Existe no Brasil uma coisa que a gente observou, especialmente no governo do presidente Bolsonaro, foi o que o ex-ministro Paulo Guedes dizia que era uma aliança liberal-conservadora. Era isso que ele dizia em alguns ambientes. Que ali formatou-se uma aliança liberal-conservadora, daqueles que eram liberais para a economia, com outros conservadores nos costumes. Só que a agenda conservadora no costume tomou conta, na verdade, e pouco o governo conseguiu ser efetivamente liberal. Avançou menos do que deveria em pautas liberais na economia, e eu não compactuo com essa agenda conservadora. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de ser quem elas quiserem. Eu mesmo sou um homem gay, assumidamente, minha vida tem absoluta transparência em relação a isso, fiz questão de tornar isso transparente, porque acho que num Brasil em que falta integridade, na política inclusive, é importante que os políticos se mostrem por inteiro quem eles são. Eu não tenho nada a esconder. Então a minha vida pessoal está aberta sobre a minha relação pessoal, inclusive familiar. E as pessoas têm que ter a liberdade para ter isso. Sem opor, sem ofender ninguém. Eu respeito muito as crenças religiosas, de todas as formas de profissão de fé, de todas as igrejas. Sou bem acolhido, a maior parte delas, frequento, acompanho, sou convidado, tenho uma relação muito respeitosa com todas as igrejas, mas defendo que a gente respeite a religião que cada um queira ter, com as suas crenças, mas o Estado brasileiro, esse tem que respeitar cada pessoa como ela deve ser. Então, por isso que eu digo, eu sou liberal para a economia e liberal para os costumes, no sentido de que as pessoas precisam ser quem elas são, sem medo, sem ter medo qualquer. No espectro político dessa régua de esquerda e direita, eu sempre digo que é mais desafiador, porque como é que você posiciona? A régua de cada um é diferente, às vezes. Quando a gente fala que você é centro-direita, você é centro para a esquerda, ou é a esquerda, ou é a direita, na cabeça de cada um aciona uma régua diferente, eu tenho a impressão. Mas eu tenho a impressão que eu fosse traduzir isso, eu diria, estou do centro para a direita, no sentido de que mais a direita é quem está no sentido econômico, especialmente, do papel do Estado, da forma como ele deve se organizar, o apetite por essas reformas estruturantes. Mas insisto que tem uma pauta e uma agenda que foi mais apropriada pela esquerda, especialmente em respeito à diversidade e questões sociais, que eu julgo muito importante também. Governador, já me encaminhando para o fim, porque sei que temos que liberá-lo,
O senhor já falou bastante sobre economia, até falando que fizeram bem a tarefa de casa lá no Rio Grande do Sul. Queria trazer rapidamente de novo segurança pública, que é uma pauta bem presente no COSUD nesse momento, que defende, assim como o senhor, governador Ratinho Júnior, uma autonomia maior dos estados para a legislação penal. Isso vai na contramão da PEC da segurança defendida pelo governo federal. Sei também que o senhor esteve em Brasília para discutir no Congresso Nacional esse tema. Então, como que está essa articulação? Vocês, de fato, estão articulando contra a PEC da gestão federal, é isso? Eu não diria propriamente contra, né? Mas na forma como ela está apresentada, ela vai gerar uma enorme frustração, né? Porque o que está claro aqui? O governo federal está extremamente pressionado sobre a pauta da segurança pública, uma preocupação de todos os brasileiros, observando o que acontece nacionalmente, de organizações criminosas se filtrando em estruturas, inclusive de governo, o que é muito preocupante, e precisa ter uma ação em relação a isso. Aí o governo responde com a PEC da segurança como se ela fosse assim, o que vai resolver os problemas, e não vai. A PEC da segurança, ela basicamente está pegando o que está na lei do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, criado numa lei do governo Michel Temer, pelo ex-ministro Raul Jungmann, e trazendo para o nível da Constituição. E com alguns riscos, na verdade, porque ela gera abertura para ter interferências da União nos estados, nas suas polícias, com normativas e regulamentações que podem gerar alguns constrangimentos, vamos dizer assim, aos governos estaduais. Então isso é um pouco preocupante. Mas para nós, assim, o ponto mais fundamental é, se não houver um endurecimento de legislação para dar sentido de consequência para quem pratica crime, não vai ter solução. O Brasil tem alguns problemas que precisam ser divididos, nem sei se todos têm noção. Um policial prende um sujeito, né? Ele observa comportamento suspeito, ele aborda aquele sujeito. Vai prender simplesmente pelo comportamento suspeito, mas pelo comportamento suspeito ele aborda. Na abordagem ele percebe que aquele sujeito, aquele indivíduo está com uma arma ilegal, que está com drogas ou que está com um item roubado, ele prende aquele sujeito em flagrante e leva para uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz vai perguntar os motivos pelo qual o policial fez a abordagem. E se ele entender que não há um elemento objetivo que tenha sustentado a abordagem, ele anula a prisão em flagrante e solta o sujeito, mesmo com todo aquele aparato que tenha sido apreendido com ele, porque ele entende que tem que ter um elemento objetivo, é o que boa parte dos juízes interpreta pela legislação existente. Então nós entendemos que precisa melhorar isso, que a legislação precisa prever que elementos subjetivos da análise do comportamento pelo policial em relação ao indivíduo possam sustentar uma prisão em flagrante para ser convertida essa prisão em flagrante na audiência de custódia numa prisão preventiva. Se a gente não avançar em temas como esse, vai ser muito difícil fazer um enfrentamento à criminalidade no Brasil, e defendemos também, eu vi que o governador Ratinho também defendeu algo nesse sentido, de dar mais competência aos estados. Eu defendo que pelo menos seja dado aos estados a possibilidade de legislar em temas da lei de execução penal. Não é propriamente a lei penal no sentido de estabelecer condutas criminosas, né? O que é crime e o que não é. Mas se o Estado puder legislar em termos de execução das penas, a gente já consegue avançar mais. Por quê? Porque é a parte que diz sobre a progressão de regimes, sobre como é que vai ser cumprida a pena. Então pode deixar lá na legislação penal, no Código Penal Nacional, quais são os tipos criminais, quais são, né, as condutas criminosas. Mas o Estado ter o direito de dizer como no meu Estado vai ser cumprida a pena. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, dizer, olha, não, homicídio cometido por uma organização, a mando de uma organização criminosa, não pode progredir a pena com menos de 60% dela cumprida. Hoje você pode ter um cumprimento de pena em regime fechado em 1/6 da pena e já progrediu, o que significa que alguém pode ser condenado por um homicídio doloso 12 anos e progredir com 2 anos e pouco da pena já progride para um regime semiaberto. Não dá para admitir que alguém que matou alguém, tirou a vida de alguém, seja libertado em 2 anos e pouco. Isso gera uma enorme frustração na sociedade brasileira. Então vai ter que endereçar a ação para isso, né? Além de o governo federal ter que fazer a sua parte com as suas polícias. O investimento é muito baixo pelo governo federal em segurança pública. Eu entendo que ele tem que dobrar a Polícia Federal, dobrar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal também. Porque um país continental como o nosso ter 15 mil policiais federais que têm a competência de fazer controle de fronteiras, por exemplo, combate a tráfico de drogas e de armas, 15 mil policiais, o Rio Grande do Sul e o Paraná tem mais do que isso, e policiais militares para cuidar dos seus estados.
Então, a União também vai precisar fazer investimentos. E não existe política pública que possa ser dita como prioridade se ela não tiver no orçamento. Se a União não se dispuser a investir mais em segurança pública, vai ser também uma frustração, insisto, a PEC da segurança. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversando com a gente aqui na Jovem Pan News do Paraná. Governador, já muito obrigada. E para encerrar mesmo, última pergunta rápida e objetiva para te liberar. Pré-candidatura, então, à presidência da República é de verdade, não é balão de ensaio. Não, eu já fui um pré-candidato em 2022, disputei no âmbito do meu partido naquela época, o PSDB, com o ex-governador de São Paulo, o João Dória. Me sinto preparado, tenho esse desejo de contribuir. Eu digo o seguinte, Manuela, eu estou muito disposto a ajudar a construir um projeto alternativo para o país, que pare de botar brasileiros contra brasileiros e coloque o país inteiro contra os problemas. Esse é o ponto, o objetivo da minha luta. E se eu me disponho a ajudar a construir esse caminho, esse projeto, eu me disponho também a liderá-lo. Mas a minha participação e a minha aspiração pessoal de ser presidente não é maior do que a minha aspiração como brasileiro de fazer o país superar essa polarização que aí está. Então, se houver um outro nome, se é o governador Ratinho, se é o próprio Tarcísio, né? Claro, tem um desafio aqui que se vier marcado com a relação com o Bolsonaro de uma subordinação, é difícil projetar que seja alternativa. Agora, aquele nome que pudesse ser um caminho alternativo com a disposição de construir algo de superação dessa polarização que aí está, eu tenho disposição de apoiar. Mas enquanto isso não se apresentar com clareza, eu estou, sim, candidato a candidato, nesse caso, né? Me apresentando para ser uma opção. E vou ajudar o país a construir esse caminho alternativo. Me sinto preparado, pronto e não me falta vontade de fazer as coisas acontecerem. Governador, muito obrigado pela atenção aqui com a nossa audiência. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá, então, essa entrevista bastante interessante de Eduardo Leite, exclusivamente aqui para a Jovem Pan News. Manuela Niklevics, muito obrigada, viu, por todos esses esclarecimentos. A gente percebe no finalzinho da fala do Eduardo Leite que ele entende o Tarcísio como alguém que vai ser subordinado ao Bolsonaro, ou seja, apresenta como alternativas viáveis realmente para isso que ele acredita como caminho para o Brasil. O próprio nome também cita o nome de Ratinho Júnior, com quem ele disputa essa vaga, a pré-candidatura à presidência da República em 2026 pelo PSD. Bom, se você quiser rever essa entrevista, você já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC.